A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes inscritos em meu canal. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra, que pela misericórdia de Deus, hoje à noite, o Espírito de Deus vai usar a minha vida para estar levando a palavra onde eu congrego. E o que acontece, né, irmãos? Na hora que eu ia descer, eu peguei aqui o meu aparelho de celular e pus no Google. Aí eu vi ali nos noticiários, né, uma notícia referente a Andressa Urach, irmãos. É uma jovem que é conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Eu creio que muitos irmãos inscritos no meu canal conhecem ela, os que se converteram, né? De 5 anos para cá, 6 anos para cá. Eu mesmo tenho 6 anos de convertido, então antes eu já vi ela naquele programa da A Fazenda, né, que é um programa escandaloso para uma emissora que se diz cristã, irmãos, que na minha opinião a Rede Record é pior do que a Globo, porque a Globo todos nós já sabemos que é satânica, todos nós já sabemos que ela é espírita, né, católica, né, é apostólica, romana, ela não nega o que ela é, diferentemente da Record, que é uma rede de hipocrisia, né? Tem por proprietário Edir Macedo, né, igreja, e tem aqueles programas escandalosos, põe novelas com temas, né, com títulos bíblicos, para atrair o público cristão, o público que está cego espiritualmente, que ainda procura ter prazer com essas coisas. Mas aí eu estava vendo aqui, né, irmãos, a manchete aqui afirmando que ela apresentando o novo noivo dela, né, igreja. E não adianta, irmãos, né? Se nós querer ter um casamento abençoado, uma família abençoada, nós temos que ir para o joelho. Atenção, você que é jovem, você que é solteiro, pode ser idoso também, né? Semana passou agora, sábado, não sei se sábado que passou o outro, uma cliente minha que se tornou amiga, né? A nossa irmã Margarida se casou com 70 anos de idade, né, igreja? Ficou viúva esse ano, há 4 meses atrás, e se casou, já estava quase 30 anos divorciada do marido. E estava esperando de Deus essa oportunidade, né? E Deus faz tudo na hora certa. Então, ela se casou, né, com um homem de Deus também, de 79 anos, também viúvo. Um homem que foi casado há 54 anos, né, igreja? Passou com a sua esposa em fidelidade 8 anos, ela sobre o leito, né? Cuidou dela até a morte, vindo ela a falecer, né, há 2 anos atrás. Ele ficou viúvo e aí Deus abençoou essa união deles aí e agora se casaram, né? Então, diferentemente da sua idade, a Bíblia fala em Provérbios, se eu não me engano, 18 ou 19, que aquele que encontra uma esposa recebe um presente de Deus. Então, casamento, tanto uma esposa quanto um esposo, é um presente de Deus, né, irmãos? E para a gente receber um presente de Deus, nós temos que pedir. A Bíblia fala assim, ó, pedi, pedi, dar-se-vos-dá, né, igreja? Não adianta as pessoas caçar, irmãos, entrar em relacionamento sem orar. Se você já está dentro, né, antes de conhecer o Evangelho, amém. Agora vai passar a luta, enfrentar a situação, arregaçar as mangas, lamentar muito, chorar muito e pedir a Deus para fazer a obra. Porque você tomou uma decisão muito importante na vida sem consultar a Deus. Aí nós temos que arcar com a consequência, o resultado das nossas semeaduras. Mas se você tem a oportunidade de orar, ore antes, né? Ore antes para você não ter uma vida assim. Andressa Urach já apresentou tantos noivos, né? Desde quando ela disse ter se convertido, mas num local que não prega a verdade, né, irmãos? Um local que preza mais o dízimo, as ofertas, né, e a prosperidade terrena do que a libertação, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Então, mesmo lá dentro daquele sistema religioso lá, ela já teve vários outros relacionamentos. Se fosse num lugar que prega a palavra, não teria isso, né? Um lugar que prega e cobra, que está escasso hoje em dia. Então, igreja, aí você que está me ouvindo aí, você que está passando por essa situação, né? Você já teve vários parceiros, várias parceiras e não dá certo com ninguém.
O problema não está nos seus parceiros, o problema está em você. É você que tem que buscar de Deus a libertação. É por isso que a Bíblia fala que eu sou o Deus que abomina o divórcio. O apóstolo Paulo fala assim, depois mal medita em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 7, Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo fala assim, é bom que o homem não case, mas que se casar que não se divorcie. Mas se divorciar, que fique só. E se não conseguir ficar só, que reconcilie-se. Por quê? Às vezes a pessoa quer divorciar, né, irmãos? E se apegar a outra pessoa, mas às vezes o problema está nele, está nela. Muitos casamentos hoje em dia são destruídos por incontinência sexual. Ou seja, o marido não dá assistência devida à mulher. A mulher não dá assistência devida ao marido com responsabilidade, de acordo com a palavra. Né, igreja? O homem fica tão preocupado em ganhar dinheiro, tão preocupado com o trabalho, tão preocupado em comprar carro, casa, tão preocupado com a vida alheia, e esquece de satisfazer os desejos da esposa. Às vezes a esposa fica tão preocupada com a vida dos outros que esquece de satisfazer os desejos do marido. E ninguém se casa, né, igreja? Ninguém se casa para ter um amigo. O casamento, a Bíblia mostra bem claro que o apóstolo Paulo fala que se o homem puder ficar só, é melhor ficar só. Mas em caso, se o homem vê que o fato dele ficar só, ele vai acabar se abrasar, vai acabar caindo em prostituição, em fornicação, é melhor ele casar do que abrasar. Então, o casamento, né, irmãos, ele é para satisfação dos desejos sexuais, sim, né, igreja? Porque se não fosse essa finalidade, né, igreja, muitas pessoas optariam em ficar só, né? Então muitas pessoas optariam em ficar só. Mas só que se o homem querer ficar só, sem ter uma companheira, e se isso vai levar ele a se masturbar, vai levar ele a prostituir, a adulterar, a abrasar, entendeu? Então é melhor que ele se case, orar a Deus e pedir a Deus para preparar para ele uma esposa. Ela orar a Deus e pedir a Deus para preparar para ela um esposo. Então, mas só que você tem que pedir a Deus também para te preparar para receber, não é só pedir a Deus para preparar uma esposa e você tá cheio de ciúmes dentro de você, insegurança, irresponsabilidade, incompatibilidade. Então você tem que orar, o Senhor me capacita para ter um casamento, me capacita para ter um casamento abençoado. O apóstolo Tiago fala que nós recebemos mal porque nós pedimos mal para gastar nos nossos deleites, ou seja, nós só pedimos algo para nos satisfazer. Mas nós esquece que aquilo que nós queremos para nós temos que querer para o próximo, porque aquilo que nós desejamos para o próximo tem que ser o mesmo que nós desejamos para nós. Se eu quero ter um casamento para me satisfazer como um homem, né, irmãos, para mim ter uma esposa que vai me atender, né, como boa mãe, boa dona de casa, que vai satisfazer os desejos da minha carne, que vai me respeitar, eu também devo estar disposto a oferecer isso a ela. E se eu ver que eu ainda não estou nessas condições de oferecer para ela, de eu ser o provedor do lar, ou satisfazer ela da maneira necessária que ela almeja de um homem, é melhor que eu fique só e espere o momento certo em Deus. Então por isso que vem tantos divórcios, tanta separação, porque as pessoas não oram, as pessoas não buscam de Deus, né? Às vezes só pedem a Deus, mas, né, irmãos, não se preparam. E às vezes quando Deus entrega a benção, a pessoa não sabe zelar daquilo que Deus deu, né? Então peguei o exemplo de André Surak, porque é um exemplo público, popular, então não é fofoca, é algo que todo mundo vê, né? Igual tem aquele cantor, acho que é Fábio Júnior, sei lá, né, que já teve uns 16 ou 17 casamentos. O problema está aí na pessoa, irmãos, né? É impossível a pessoa ter tantos parceiros e ninguém prestar, ninguém ser bom, né, igreja? Então por isso que Deus abomina o divórcio. Você vai divorciar de um, vai casar com o outro e lá na frente vai ter os mesmos problemas. De início vai ser um mar de rosa, mas depois vai vir os mesmos problemas. Um certo dia eu pregando para uma jovem, e ali Deus me usou para falar com ela, né? O Senhor me fez saber, ó, você já tem vários parceiros. E quando você tem desavença com eles, já passou na sua mente até assim, será que ele conheceu fulano? Porque até as palavras é a mesma que o homem xinga ela. Até as ofensas. E os motivos sempre são os mesmos. Irmãos, porque é um mal que está na vida dela. E ela tem que buscar do Espírito Santo de Deus a libertação. Ela tem que buscar do Espírito Santo de Deus, né, igreja, a sabedoria
para poder administrar aquilo que Deus deu. Então você aí também, né? Você aí também aí tem que buscar de Deus a libertação. Então fica aí, né, esse entre aspas, essa análise aí, né, referente a André Surak, né, e a todos nós que sirva de exemplo para nós, né, igreja? Por isso que a Bíblia fala, examina o homem a si mesmo, né, irmãos? É impossível ela ter tido tantos parceiros e o problema está só neles, né, igreja? Então, é nós que temos que buscar o melhor de Deus para a nossa vida. Eu congrego, né, Deus é amor, lá tem gente de tudo quanto é jeito. Eu moro num bairro também que tem pessoas de todo quanto é jeito aqui, né, igreja? Mas o comportamento deles não vai mudar o meu caráter. Se eu tiver um caráter, eu vou ver o tráfico de um lado, o assalto do outro, e eu não vou me envolver. O consumo de drogas, né? Quantos anos? Estou com 32 anos. Sempre morei em vila, fui criado aqui, sempre convivi em meio usuários de droga, homicidas, traficantes, pessoas com qualquer tipo de caráter, né, igreja? E graças a Deus não me envolvi, né, igreja? Não me envolvi em muitas dessas situações. Envolvi em outras, mas em muitas dessas não, né, igreja? Então, vamos buscar de Deus a libertação, irmãos. Às vezes o problema está em mim e não em você. Às vezes o problema está em mim, não na minha esposa. Não adianta eu trocar de esposa. Amém? Então vamos examinar, você que está tendo problema com o teu marido, com a tua esposa, antes de pedir o divórcio, antes de pedir a separação, analisa bem. Vê se você está dando assistência devida e se você já esperou o tempo devido para ter essa recompensa também. Porque nem tudo que você planta, você colhe na hora. Tem mulher que começa a ter um bom comportamento, passa um mês, 2 meses. Ela, não, eu já fiz isso, eu já tentei, mas ele não muda. Calma, terminou de semear. Há quantos anos Jesus usou pessoas para pregar para você? Quantos anos levou para você se converter? Outros que estão me ouvindo aqui, quantos anos que você ouve pregação e até hoje você não se converteu? Mesmo assim, Jesus não desistiu de você. É porque a semente está crescendo. No tempo certo ela vai germinar. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe.